todos, sejam bem-vindos mais um dos nossos encontros, para esses momentos tão especiais dos estudos da série psicológica da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. Estamos aqui mais uma vez reunidos para trazer um pouco mais de autoconhecimento. E nós vamos falando hoje da persona e a libertação do ego. No nosso encontro passado, nós falamos do ego e os seus mecanismos de defesa. E hoje, adentrando um pouco mais, nós vamos falar da persona. E sim, dando continuidade nestes momentos de estudos, nós vamos dizendo: a persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. É uma espécie de máscara, destinada, por um lado, a produzir um determinado efeito sobre os outros, e, por outro, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. É a máscara. Então é muito difícil, porque muitos de nós, aliás, todos nós, usamos a persona. O problema não é ter persona, como diz o Divaldo, mas é quando a persona toma conta e a gente perde a noção do nosso eu, de nós mesmos. Porque são tantas máscaras que a gente nem sabe quem é, desconhece o seu ser. Então, falar um pouquinho desse sistema, dessa máscara destinada, por um lado, produzir um efeito sobre os outros. Por quê? Porque se você não entra num ambiente em que você sabe que você não pode ser você naquele ambiente, porque está fora dos padrões, porque são outros momentos, é um encontro, um casamento, ou seja, você vai no casamento de um amigo querido que te convidou de bermuda, de chinelos, a não ser que esse casamento seja para isso. Mas habitualmente não. Então, às vezes, você quer viver assim, solto, meu jeito é assim, eu sou assim. Mas tem momentos que você tem que se apresentar de uma maneira social, de uma maneira como a sociedade espera de você. Por exemplo, um profissional médico, ele é médico o tempo todo. Senão, em qualquer lugar que ele fosse, e as pessoas estão consultando ele, perguntando das coisas, não é verdade? Então é necessário essa máscara para produzir esses efeitos e para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Então veja, quantos de nós vivemos situações que a gente tem que fazer aquela carinha de paisagem, que está tudo bem, quando a gente não queria fazer isso. Mas muitas vezes é necessário, porque senão a gente vai viver mais agredindo, voando no pescoço dos outros. E não é isso. Então a persona faz parte de nós. E nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Jung afirma que a persona é o arquétipo da conformidade. Porque não há uma tendência em nós de desenvolvermos a persona. Às vezes eu me identifico tanto com a persona que perco a noção da pessoa que eu sou. Então, ela é uma tendência que a gente desenvolve naturalmente para ser aceito, para ser acolhido, em situações da sociedade em que você tem que apresentar daquela maneira. Mas a gente, se usar persona o tempo todo, as pessoas têm que nos conhecer, nós temos que nos conhecer, a nossa verdadeira essência, a importância de nós mesmos. Então veja, essa persona começa a formar na infância, quando o ego está se estruturando, a partir da relação com os pais, porque a criança precisa adaptar-se à família que o acolhe. E ela precisa. Então, se a criança se apresenta de uma maneira que a família não quer, por exemplo, você é muito chorão, criança não chora,
neste mecanismo do ego de se defender, de ser acolhido, de se sentir o pertencimento, ele desenvolve essa máscara. Porque a criança pensa assim: se eu for chorão, meu pai não vai gostar de mim, a minha mãe não vai gostar de mim. Então veja, aí esta persona vai começando a formar para estabelecer esse parâmetro de aceitação para adaptar àquele ambiente. Sua família, na escola, com os amigos, com familiares e assim sucessivamente. Então, quando ela sai do ambiente familiar, na escola, ela tem que adaptar-se a um novo ambiente, a outras pessoas, com a professora, com as crianças. E muitas vezes ela queria ser ela mesma, que seria o normal, mas às vezes ela não sente acolhida, porque as crianças brincam, fazem o bullying. Então a criança, ela foge, ou ela foge e se deprime, se afasta, ou ela usa da persona, da máscara, daquela carinha que está tudo bem, mas no íntimo ela está sofrendo. Então ela precisa adaptar-se a esse novo meio da sociedade. Então a persona precisa tomar uma forma, né? Tomar uma forma em que ela tem que estabelecer esse contato entre ela e o outro, neste lugar onde ela se encontra. E ser harmonizada a esse novo meio, adaptar-se àquela situação. Então a persona, né, é a personalidade que devo mostrar ao outro. Não necessariamente é a minha verdadeira, mas é aquela que eu apresento ao outro, adaptada àquele meio, àquele ambiente. Então, cada função social que exercemos tem uma persona. Porque você não vai ser criança o tempo todo. Tem gente que é brincalhão, tem uma personalidade de rir, de brincar, mas não é em todo lugar que você pode ser assim. Principalmente na criança, que ela é vulnerável, ela é mais frágil e ela está se adaptando àquilo e àquilo outro. Então é aí que começa. É preciso entender o sentido global do que é a persona, porque usamos muito mais esse termo, às vezes, de forma inadequada. A gente fala, aquela pessoa lá é mascarada. Às vezes não é do que nós estamos falando. A pessoa é, não é aquilo, ela se apresenta, ou ela vejo que não é aquilo. Porque, na verdade, essa persona, ela é ela é para se adaptar àquele ambiente, não é porque a pessoa é ruim, porque a pessoa não quer ser quem ela é. Porque o ego desenvolveu, o seu ser desenvolveu esta forma de se adaptar aos outros, à vida, àquele ambiente. Então vamos dizer que a pessoa é mascarada. Mas se a gente fizer uma análise, todos nós temos máscaras. Todos nós. Em menor ou maior grau. Então, cada função social que se exerce usa uma máscara. Então, às vezes, o médico está cansado. Ele queria ser ele queria brincar, deitar, falar, mas ele está com doente terminal. Então, ele vai ter jeito para lidar, vai falar de forma científica, explicar o que está acontecendo, os órgãos. Então, cada função social que a gente exerce, normalmente precisa de uma máscara. Então, às vezes você fala, não conheço aquela pessoa. Muitos de nós não conhecemos. E às vezes nem a gente mesmo se conhece. Então, toda vez que se assume um novo papel social, a sociedade espera um determinado comportamento. Ela espera. Por quê? Porque ela associa tudo aquilo as pessoas serem iguais a ela. Se entra alguém diferente, é caso de julgamento, né? De excluir.
aquela pessoa, daquele lugar, daquele momento. Não é verdade? Por isso que a tendência do ser humano é se adaptar usando essas máscaras. Se somos de determinada religião, temos que exercer aquele papel para não sermos julgados. Então, por exemplo, antigamente, hoje não tem mais, a gente sabe que tem ainda, mas é muito pouco. Mas no passado as pessoas não podiam falar que era espírita. Nossa, já levava para o lado de bruxaria, de fazer coisas, né, outras. Aquela pessoa lá, ó, tenha cuidado, aquela pessoa lá é complicada, porque ela é espírita, de uma forma degenerativa. Então as pessoas não. Eu lembro de Eurípides Barçanufo na sua história, porque ele era da igreja, pertencia à igreja, até que desenvolveu nele, né, porque ele fazia parte, né, em vidas passadas, era amigo de João Evangelista, viveu com ele em Efeso, trabalhou com ele, e ele renasce ali em Minas, num lugar bem antes do Chico, em 1800 e alguma coisa, e ele fazia parte da igreja, religioso. Então, quando um parente dele o convidou para ir numa fazenda, num lugar lá no meio do mato, onde ele iria receber espíritos e entender esse intercâmbio, e ele fica maravilhado com tudo isso. Nossa, é incrível. E ele fala: só vou aceitar o que está falando se João Evangelista se apresentar. Olha só, tinha consciência desperta, porque estava no inconsciente, dormindo esse momento, mas só que lindo. E João Evangelista se apresentou e deu as respostas e falou tudo o que ele queria ouvir. E ele saiu confiante, mas com medo de enfrentar a sociedade, de ser excluído. Ele passou por essas dores, por perseguições e por tudo mais. Então, ele tinha que exercer aquele papel de não falar nada. Até o momento que enfrentou-se tudo e passou por poucas e boas, né? Porque a sociedade não perdoa, ainda mais antigamente, que se perseguiam e perseguiam mesmo. Mas veja, ela tem que apresentar aquele papel para não ser julgado, não ser condenado. É assim que a vida funciona. E é assim que nasceu a persona, né? Então, atende-se a família, a sociedade, e essa tendência natural de fazer isso vai ser vista como um arquétipo. O que é o arquétipo? A definição do arquétipo é um modelo que se utiliza como exemplo para um padrão. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, ela tem um padrão, o arquétipo da bondade, né? Pelo seu doação ao próximo, sua vida direcionada ao próximo. Então, o seu arquétipo é a bondade. Toda pessoa que é boa, boazinha, fala: ih, tá parecendo a Madre. Você agora quer ser a Madre Teresa? Né? Tá parecendo a Madre Teresa? Alguns com uma maneira de elevação e outras não. Então, todo e qualquer tipo de padrão ou modelo desse paradigma desta vida é um arquétipo. Então, aquilo que podemos chamar de personalidade provisória é uma série de estratégias escolhidas pela frágil criança para lidar com a angústia existencial. Por quem não tem noção, tudo é assustador, tudo é novo, ela não sabe nem o que está fazendo ali. Então, se ela já receber um jato de uma energia de exclusão de amigos e de tudo mais, vai elaborar persona para conviver, para viver bem com essas crianças, com esse ambiente em que ela está vivendo. Então, precisamos verificar quem somos verdadeiramente e se não estamos contaminados por determinadas escolhas e nos tornamos. Perdemos a essência da nossa personalidade, não nos conhecemos, nem sabemos quem somos de tanta máscara. Se torna as pessoas espelho, que reflete só o que o outro quer ver. Isso que a gente precisa conhecer e ajustar, né? Onde eu preciso realmente usar e onde eu tenho que ser eu verdadeiramente. Porque muitas vezes
na sua personalidade real, você mostra às vezes característica e o outro te julga. Te julga. Ah, será que é isso mesmo? E a gente com medo, muitos com medo do julgamento do outro, faz aquela carinha de paisagem, de bonzinho, vai ficar tudo bem. Então, se lidamos com os pais limitados emocionalmente, que não nos demonstram afeto, dificilmente saberemos lidar com as nossas próprias emoções. Dificilmente saberemos lidar com as nossas próprias emoções, porque a gente não bota para fora. Porque naquele contexto em que crescemos, naquele ambiente social, é que a família, isso não é bem aceito. Então eu me lembro de novo, né, agora do Divaldo, que ele dizia assim, a gente sentia que o tio Nilson abraçava todo mundo. O abraço dele curava, uma delícia. E o Divaldo já era mais, né, sério, aquela postura diferente e tal. E o que que a gente aprendeu? Um dia, numa palestra, ele disse: "Eu não lido bem com abraço. Não lido mesmo, não consigo. Não consigo aceitar, não consigo doar. Por quê? Porque na minha infância meu pai nunca me abraçou. O pai dele também não tinha aprendido a abraçar, a demonstrar o afeto. Imagina lá atrás como era difícil. As pessoas não diziam eu te amo para os filhos, para os pais, lá atrás. E o Divaldo não aprendeu. Então ele não conseguia lidar. Por quê? Porque na vida dele, no ambiente familiar, a estruturação dele foi outra, esse bloqueio. E às vezes a gente falava, nossa, Divaldo é sério, fica na dele. E veja, era um problema que ele tinha. Então ele usou a persona, ele ficava ali. Mas ele gostava do abraço, mas ele não conseguia nem demonstrar e nem aceitar, que era difícil, existia um bloqueio que precisou ser ressignificado. Então, que o seu ser verdadeiramente será reprimido e colocado no inconsciente. O que é do seu ser verdadeiramente será reprimido e colocado no inconsciente. Por quê? Porque você esconde a sua essência. Você esconde. Hoje, graças a Deus, a gente está permitindo mais. Não tem essa história mais de homem não chora. Todo mundo chora. Não tem essa história de você tem que, não tem que nada. Você tem que só aprender a parar as arestas. Você tem que ser você. E nós estamos nos libertando disso, do nosso crescimento individual, pessoal, espiritual. Por quê? Porque se é jogado no inconsciente, ele fica reprimido. E muitas vezes é grandes qualidades. São potenciais que temos que ficou ali, reprimido, esquecido. E a gente usa a máscara. Então a criança muito cedo começa a entender. Se eu for assim, papai e mamãe não vai gostar de mim. Então ela começa a ser o que ela não é, diferente. Assim a persona vai formando-se e às vezes de uma maneira fria, distante, ou de uma pessoa agressiva, dependendo do que ela viveu, da sua necessidade. Uma pessoa que tudo reage, a gente fala reacionária, né? Tudo reage agressivamente. O que que ela aprendeu será na vida? Como era a vida dela? Então, às vezes a frieza, a distância, é uma timidez reprimida. Não é verdade? Então, tudo depende da história de cada um. Que a pessoa vai desenvolver uma personalidade provisória, dependendo do que ela está vivendo, dessa força emocional, dessa estrutura emocional que ela tem ou não, o que ela passou, o que ela vivenciou. Depende da vida de cada um, da situação em que ela teve que desenvolver para não sofrer mais. Então, a definição de persona, segundo Carl Gustav Jung, refere-se à personalidade que o sujeito apresenta aos demais como sendo real. No entanto, pode ser uma versão muito contrária à que ele apresenta.
Então precisamos nos conhecer. Por isso que a gente fala: tira tudo, máscara, olha para você. O que realmente importa para você? O que realmente te faz feliz? O que você precisa, da aprovação dos outros. Você não precisa que alguém valida as suas ações. O que você precisa é lidar na ética, na moral, seguir os ensinos de Jesus. Ser um homem de bem. Não importa a sua religião, mas um homem de bem. Ser verdadeiro. Porque hoje a gente enxerga muito, né? Muito mais além. A pessoa começa com um papo lá e você fala: "Ih, pegou". Com o próprio comportamento. A gente já vai falando: "Ih", a gente vai fazendo uma leitura. Nós estamos mais maduros, gente. Muito mais maduro. Muito mais do que a gente imagina. Porque a luz está incidindo no planeta, em nosso ser, na nossa sombra. Então a gente não consegue enganar o tempo todo. Mas é muito raro. E é tão bom ser a gente mesmo, né? Então, o personagem literário em que o autor se faz presente ou ele incorpora. Incorpora o quê? Aquela personalidade. Então, o termo persona vem de personalidade, de personare, de atuação, né? Aqui a gente está vendo muito bem na figura ao lado. E no processo terapêutico, a verdadeira pessoa começa a aparecer, porque ela não vivia aquilo, porque tudo aquilo que era dela ficou reprimido. Ela não vivia o que era ela. E graças a Deus, quando se faz terapias, quando se faz tratamento, quando se faz isso que nós estamos fazendo aqui, a gente começa a olhar para nós, para o nosso eu mais profundo. É onde a gente começa a ressignificar nossa vida e nos transformar e sermos pessoas melhores, porque nós temos que ser inteiros. Não é perfeito. Ainda não. O planeta não é perfeito. Não temos capacidade da perfeição ainda. Ainda temos que passar pela regeneração e tudo mais. Mas temos que ser inteiros, verdadeiros, para saber o chão que a gente pisa e que as pessoas possam confiar em mais e muito mais em nossas ações, nosso comportamento, no nosso olhar, na nossa fala, que a gente deve viver com verdade, verdade e ética. Então a pessoa vivia na angústia, no desamor, tudo para ser amada, tudo para ser aceita pelos pais, pelas pessoas. Muitos crescem assim, porque vivem num sofrimento que não consegue entender, como se tivesse tudo errado, para ter a validação do outro. E graças a Deus, nós estamos conseguindo olhar para isso e nos libertando disso.